falar mais sobre o batismo, falar da importância do batismo. Nós, às vezes, falamos apenas do batismo quando estamos às vésperas do batismo, mas nós deveríamos falar antes, para que a igreja pudesse ter mais consciência sobre isso. E quando chegasse o momento do batismo, soubesse exatamente o que é o batismo. Né? Muitas pessoas têm levado o batismo como um peso. Puxa, eu tenho mesmo que se batizar? Não. Não é nesse sentido que nós queremos que a igreja enxergue isso. Há pessoas aqui que frequentaram a igreja durante, posso falar assim, sem medo de errar, décadas. E quando você falava no batismo, ela não queria se batizar. Como se o batismo fosse trazer um peso sobre a vida dela, ou se ela tivesse algum pecado, ou se ela tivesse com alguma situação que não pudesse se batizar. O batismo é para todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Senhor. Amém? Não? Nós vamos ter aqui, inclusive no domingo, um testemunho da vida do Christian. E eu quero que você possa prestar atenção no nome que ele tem. O nome que ele tem, muitas vezes, é passado despercebido para nós. E aí, quem é você? Eu sou o Christian. Eu sou o Christian. Se você for ver bem, Christian é um derivado de cristão. É um derivado de Cristo. Não é? Eu não sei se os pais dele eram evangélicos, se os pais dele eram cristãos, eu não sei se os pais dele ensinaram a palavra para ele, eu não sei. Mas, quando eles deram o nome para ele de Christian, você pode ter certeza, alguma questão, alguma coisa de cristão tem sobre a sua vida. E muitas vezes o diabo tentou muito contra a sua vida. Mas eu não sei qual foi o motivo, mas a misericórdia do Senhor se fez na sua vida, sim ou não? Eu já ouvi o testemunho dele, parte do testemunho dele, e ele pediu para testemunhar hoje. Mas eu, conversando com os pastores e tal, nós queremos que o testemunho dele seja dado domingo. Domingo a igreja vai estar mais cheia, domingo ele já vai ter se batizado. Não é? Muitas vezes nós anunciamos o testemunho de pessoas que vêm de longe, é bênção. Não é? Ouvimos outro dia o testemunho de alguém que foi até o Paquistão, voltou, o irmão Marcelo Canelas. Nós ouvimos muitos testemunhos de muita gente de fora, pessoas que você nunca viu na vida. E o nosso irmão Christian, ele vai testemunhar domingo, amém não? Domingo, prestigie, convide um amigo, convide outra pessoa. Ele tem plena consciência, conversando com o Christian, ele tem plena consciência de que ele praticamente foi até o inferno e Deus o tirou. É simples assim. Ele foi lá onde eu e você não fomos, experimentou coisas que eu e você não experimentamos, viveu coisas que eu e você não experimentamos. O Christian é famoso por aqui. É ou não é, Reinaldo? O Christian é famoso por aqui. Não é? Mas agora ele é famoso nos céus, amém não? Porque o nome dele está escrito no livro da vida. Então agora ele é conhecido de Cristo. Agora sim o nome dele, Christian, está fazendo mais sentido para a vida dele. Ele descobriu o propósito para o qual a vida dele existe, amém não? Então isso é para darmos glórias a Deus. O batismo é maravilhoso, porque você vai testemunhar, como a pastora está falando, algumas coisas aqui eu vou repetir muito do que a pastora Rosi falou, me perdoe, mas é importante. O batismo vai simbolizar então que aquela pessoa morreu para o mundo e renasceu para Cristo. Isso não pode ser simplesmente um dia de piscina para você. Não. Você pular na piscina e se levantar de novo. Eu pulei na piscina, olha aqui pessoal, pulei de cambalhota, agora pulei assim, pulei assado, olha lá. Eu estou fazendo 1000 piruetas aqui na piscina. Não. O batismo não é isso. Se você não compreende isso, então o batismo ainda não é para você. O batismo é um testemunho vivo, é um testemunho visível da sua fé. As pessoas estão olhando para você, os céus estão olhando para você, Deus está olhando para você, fala assim, opa, aquela pessoa ali tem uma aliança comigo. Aquela pessoa ali, de fato, está cumprindo um mandamento, um sacramento
ele realmente tem aliança comigo. E eu tenho, ele pode contar comigo, e eu quero contar com ele. Amém, não? Olha que maravilha nós pudermos cantar aqui, quão grande é o nosso Deus. Você está fazendo, já fez, né? Porque quando você está se batizando, é porque você já fez uma aliança. Mas uma aliança com quem? Com esse Deus grande. Quando eu canto esse louvor, quão grande é o meu Deus, é uma continuação daquela ministração de domingo. É eu tendo aliança com alguém que é muito grande, com alguém que é muito forte. Então, quem for mexer comigo, não está mexendo apenas mais comigo, está mexendo com esse Deus grande. É quando o pessoal que mora em apartamento não sabe disso, mas quem morava em casa, viu, Raquelzinha? Quem morava em casa, assim, você sabe disso. Antes de você arrumar briga com o menino, quando a gente era criança ali na rua, antes de você arrumar briga com alguém, falou, cuidado, hein, ele é irmão do fulano de tal. O pai dele é o fulano de tal lá, hein? Não arruma briga com ele não. Sim ou não? Quem cresceu aqui na Zona Leste sabe disso. Não mexe com ele, ele é filho do fulano de tal, ele é o irmão fulano de tal, ele é irmão do Enoque lá, hein? Não mexe não com ele. O Enoque tinha respeito ali, o Enoque... não mexe não. Ele, o Ginha, aquele pessoal todo lá, não mexe com eles não. Eu às vezes acho que deixei de apanhar porque era irmão do Enoque. Mas é assim. E você muitas vezes vai deixar de apanhar porque é filho de Deus, amém não? Você é guardado por Deus, protegido por Deus. E o batismo é exatamente isso. O batismo não é porque você vai nascer, né? Não, você já nasceu, né? E o registro de nascimento é depois do nascimento. Então, o batismo é o registro de quem já nasceu. Nasceu, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Nasceu, seu nome está escrito no livro da vida. Então, o batismo agora é o registro de nascimento. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Marcos 16:16. E lá está escrito assim, quem crer e for batizado, vamos ler juntos? Você vai ler junto comigo. Quem crer, vamos lá então, 1, 2, 3. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em outras versões está assim, já está condenado. Então veja bem, a fé, ela faz parte de todos os nossos atos como cristãos. Sem a fé, você vai ser simplesmente um banho naquela piscina. Você precisa crer. O crer, a fé, vem antes do batismo. Olha, quem crer, primeiro quem crer, e depois de crer, for batizado. Não é? Pode ser assim, quem for batizado e crer, seria errado. Não, primeiro é o crer. Então você primeiro precisa entender isso. Você fala assim, Senhor, eu creio. E o que é o crer? Fala, Senhor, eu aceito. Senhor, eu entendo que o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Você precisa entender isso. Tem gente que tem dificuldade de assumir isso. Tem gente que tem dificuldade. Você andar por aí, se você conversar com as pessoas, no trabalho, na escola, professores universitários, juízes, magistrados, membros do STF, então, né? Então, eles têm dificuldade de entender que existe um Deus, que é Criador dos céus e da terra. E as pessoas vão vir com lorotas para você. Quem é mais jovem aqui, quem for enfrentar a faculdade, é enfrentar a faculdade agora, não é mais frequentar, é enfrentar. Quem for enfrentar a faculdade, tem que saber disso. Eles vão colocar em xeque a sua fé. Mas você, outro dia estava fazendo, falei aqui para os irmãos, testemunhei, eu estava fazendo um curso de pós-graduação. E uma professora, dentro do curso de pós-graduação, uma professora de ética, não sei, uma professora de ética, e ela falou assim, no meio da aula, assim, ela falou assim, não tem gente que acredita em Deus? Sim, soltou essa. Aí eu falei, por exemplo, lá atrás no fundo da sala, mas assim, quase que passou batido por mim aquilo ali. Aí ela falou assim, não tem gente que acredita em Deus, por exemplo? Eu falei, por exemplo.
como se fosse uma absoluta verdade para todos aqueles que estavam frequentando o curso de pós-graduação, que Deus não existe. Ela, no meio da aula, falou assim, não tem gente, por exemplo, não tem gente que acredita em Deus? Eu falei, oi? Eu falei assim, eu, por exemplo, professor, eu acredito. E aquele silêncio na sala. E aí deu o horário de intervalo, né? O nego passou assim por mim e falou assim, uns 3, 4 no máximo, né? Parabéns, Josué, é isso aí. É isso mesmo, Josué, parabéns. Covardes. Que eles também poderiam falar assim, eu também creio em Deus. Né? Que gesto maravilhoso. Ô professor, eu também creio em Deus. Professor, eu também creio em Deus. Professor, eu também creio em Deus. Professora, essa perfeição do universo aqui, o sol que se põe durante o dia, a lua que se põe à noite, as estrelas que não batem uma com outra, os passarinhos que ninguém ensina a eles, eles fazem seus ninhos, que cuidam dos seus filhotes, que levam lá a comidinha na boca deles. Professora, eu creio nesse Deus. Professor, eu creio nesse Deus. Eu creio na perfeição do universo. A Bíblia diz, viu? Se você ainda não leu, não vou achar aqui para você agora, fala assim, ó, mas que nós somos inexcusáveis pela obra, pela criação de Deus. Ela é tão perfeita, a criação de Deus, que se você não crê, você não tem desculpa. Meus amigos, se fosse obra do acaso, nós poderíamos ter um olho aqui, um olho ali, um nariz aqui, a orelha não sei aonde. Tem gente que tenta mudar as coisas, mas Deus fez de uma forma perfeita. Tenta mudar não o que Deus fez, viu? Porque o sofrimento é na certa. O que Deus fez, deixa lá, é feito daquele jeitinho, viu? Não tenta mudar a cor do sol, a cor do céu, né? A cor da árvore, né? Não tenta mudar não. Do jeitinho que Deus fez. Deus fez o homem, deixa o homem. Deus fez a mulher, deixa a mulher. Fez mulher, não fez mulher? Então seja mulher. Né? Fez o homem, fica homem, seja homem. A Bíblia diz, seja homem. Fez mulher, seja mulher. E vou falar uma coisa, hein? Já que eu entrei nessa área, não queria entrar, mas já entrei. Cuidado, porque depois que você rouba a primeira vez, é muito difícil você voltar atrás. Não seja desonesto. Primeira coisa, não seja desonesto, porque depois que roubou a primeira vez, é difícil voltar atrás. E depois que você se prostituiu, é difícil voltar atrás. E depois que você tem uma experiência, homem com homem, mulher com mulher, é difícil voltar atrás. Ponha um limite nas suas coisas. Ponha um limite na sua vida. Estou falando para a igreja, estou falando para quem estiver ouvindo lá, estou falando para quem estiver lá do outro lado do Japão. Estou falando. Porque está na Bíblia, não é? Ou eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia? Então, nós precisamos ter consciência de que existe um Deus. E nós devemos estar prontos para dizer, eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Eu entendo exatamente que Deus me fez, eu sou criatura de Deus. E eu sei que eu pequei, eu falhei, eu me distanciei de Deus. Os meus pecados são grandes, são graves. Me distanciei de Deus. Desde Adão, não é só Adão. Começou em Adão, mas eu me distanciei de Deus. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou quem? Cristo. Jesus Cristo. Ele veio até nós, viveu entre nós, como um de nós, sujeito às coisas que nós estamos sujeitos. Foi traído, né? Foi cuspido, maltratado. Ele que era rei dos reis, foi colocado uma coroa de espinhos sobre a vida dele, sobre a cabeça dele. Quando ele teve sede, deram um vinagre, açoitaram suas costas, bateram nele. Então ele pagou um alto preço. Isso tem que estar na minha vida. Não foi, para mim hoje é a graça, né? Eu vivo na graça. Mas para Jesus não foi de graça. Então, quando eu estiver ali sendo batizado, eu preciso ter consciência de que é o meu ato. O meu ato é reconhecer que alguém que me amou demais, que alguém que me ama demais,
pagou um alto preço pela minha vida. Se você não tiver essa consciência, se você não reconhecer isso, então você não entendeu a mensagem da cruz. Nós devemos chorar quando nós olhamos para Jesus e olhamos para as nossas vidas. Fala assim, Senhor, o que eu posso fazer? Pagar o que o Senhor fez eu não posso, mas o que eu posso fazer com a minha vida? Eu quero declarar o meu amor, eu quero declarar a minha obediência, eu quero viver em santidade, eu quero viver de acordo com o que o Senhor ministra. Independente do que os homens falam, eu nem gosto muito de alguns homens que falam, eu nem gosto muito daquele pastor, eu nem gosto muito daquela igreja, mas Jesus, eu tenho uma aliança contigo, a minha aliança é com o Senhor. Pastor, muitos homens pecam, muitos homens falham, eu já me decepcionei com tantas pessoas, mas Jesus Cristo não te decepciona. Então, o primeiro fato que você precisa ter é entender quem é Deus. Você precisa compreender plenamente quem é Deus. Entender que você também é uma criatura da parte de Deus, mas não apenas uma criatura qualquer. Não é uma criatura qualquer. Um cachorrinho que a gente puser aqui, ele vai demonstrar medo, alegria, frio, fome. Não é? É um cachorrinho. Ele tem corpo, você vai vê-lo. Ele tem um corpo, ele tem vida, ele se movimenta, ele late. Mas ele não tem uma coisa que nós temos, o espírito. Nós temos um espírito. E é esse espírito que vai viver com Deus. Então, por isso que nós somos carnívoros. Nós somos carnívoros. Não nascemos carnívoros. Mas em Gênesis lá você vai ver que Deus então autoriza o homem a se tornar carnívoro. Tem na Bíblia isso aí. Nós não éramos carnívoros, mas nos tornamos. E qual é o problema? Você mata lá um boi, um porco, um peixe, né? Gosto de peixe. Você mata o peixe, você vai comer a carne do peixe. E o espírito do peixe? Não tem. O único ser humano que foi formado à imagem e semelhança de Deus é o homem. O homem é o único que tem espírito. Então quero que você compreenda isso. Você é um espírito que habita num corpo, que tem uma alma. Você é um espírito. Veja lá, no capítulo de Lucas, no capítulo 18. Eu quero que você possa compreender uma coisa muito séria. Eu vou resumir, eu não vou me estender aqui nessa leitura, mas eu pedi até para a pastora Rosi fazer a parte de dízimos e ofertas, porque você pode achar, ou poderia achar, quem estiver assistindo, fala assim, o pastor vai ministrar sobre dízimos e ofertas. E a última coisa que eu estou falando agora aqui é sobre dízimos e ofertas. Você vai compreender isso. Vilcida, Raquel, Christian, eu não estou falando sobre oferta, não estou falando sobre dinheiro. Dinheiro ainda dinheiro, dízimo, oferta, é um dos grandes gigantes que afasta as pessoas da igreja. As pessoas não querem muitas vezes vir para a igreja por causa do dinheiro. Mas não é do dinheiro que nós estamos falando aqui agora. Aqui há uma pessoa que ele se preocupa e ele faz uma pergunta que é boa, Christian. Ele faz uma pergunta e fala assim, Senhor, ele encontra Jesus, olha que maravilha. Se você encontrasse Jesus, que pergunta você faria a ele? Que pergunta que você faria a Jesus? Eu teria tantas, não é? Mas aquele homem, ele faz uma boa pergunta para Jesus. Ele fala assim, Senhor, eu fico imaginando, a Bíblia diz que ele era um homem rico. E como diz o pastor Joel, quando a Bíblia fala que o cara é rico, é porque ele é rico mesmo, não é? O cara é rico mesmo, tem muito dinheiro, né? Tem ali uma Ferrari, tem ali uma BMW, não é? Esse aqui, no caso, tinha vários camelos, né? Quantos cavalos tem o seu carro? Esse aqui tinha vários cavalos, não é? Esse aqui tinha vários cavalos. O cara era rico, ô Rosana, muito rico.
E ele chega para Jesus e faz qual pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O pessoal do multimídia tá bom, né? Porque eu nem falei o versículo e eles já colocaram. Estão ligeiros aí. Parabéns, esse multimídia aí vai dar muitos frutos ainda. Certo homem de posição perguntou. Então ele tinha dinheiro, era uma pessoa de posição. Falou assim, bom mestre. Ele chega para Jesus de uma forma respeitosa. Ele fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele é boa ou é ruim? É boa. Ele tinha plena consciência de que era espírito. Ele tinha plena consciência de que, como carne, ele ia morrer, mas só que ele queria viver para sempre. Então ele fez uma pergunta boa. Falou, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus diz lá, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E ele diz ainda, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a vida eterna é algo que Jesus pode nos dar. A vida eterna é algo que Jesus nos promete, é promessa do Senhor. E aí ele respondeu assim, por que me chamas bom? Então Jesus faz uma pergunta para ele, por que você está me chamando bom? Vamos ver se você me considera bom mesmo, multimídia. Por que você me considera bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então Jesus, humildemente, coloca Deus Pai num patamar de bom. E ainda ele responde assim, sabes os mandamentos? Há um versículo na Bíblia que eu gosto muito, está lá em João 15, que ele fala assim, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu quero perguntar para você, Christian, você ama a Deus? Ama a Deus? Você ama a Deus? Cida, você ama a Deus? Você ama? Você ama? Raquel, você ama a Deus? Raquel, você ama a Deus? Ama mesmo? Cansou? 3 vezes que eu perguntei, foi pesado? Jesus perguntou assim com Pedro. O que Jesus falou? Pedro, se tu me amas mesmo, o que ele falou? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, cumpre os mandamentos que eu te dei. Cumpre os mandamentos que eu te dei. Eu não te fiz apóstolo? Eu não te mandei para você ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Eu não te falei para você anunciar o evangelho, Pedro? Você me ama? Se você me ama, cumpre os meus mandamentos. Você ama seu pai? Você ama sua mãe? Olha, eu era falho com os meus pais, mas eu amava os meus pais demais. Não lembro, já falei aqui, não lembro de chegar em casa uma vez, encontrar os pais e não falar, bênção pai, bênção mãe. Eu via meu pai, eu não ficava com medo. Eu abria um sorriso de ponta a ponta, oi pai, oi mãe. Meu pai era amor, minha mãe era amor. Que beleza. Abraçava meu pai, beijava meu pai, abraçava minha mamãe, fazia carinho nela. Foi uma bênção, a vida inteira. E eles pediam, eu atendia. Eles pediam, então aqui, testemunhas de pessoas que papai me acordava, no final da vida me acordava 6 horas da manhã, antes de eu ir trabalhar, para eu poder fazer limpeza no pé dele. Não teve um dia que eu fiz careta para isso. Não teve um dia que eu fiz careta para isso. Ô papai, com certeza, levantava, papai lá, velhinho, com 70 anos, e meu pai era brincalhão, falava assim, olha aí, meu pai falava, doutor, advogado, ficar limpando o pé de velho aqui, eu falei, dava risada, beijava meu pai. Isso ninguém vai tirar de mim. Você ama seu pai? Você ama sua mãe? Você ama seu irmão, a sua irmã? Você ama as pessoas? Se você ama, você faz alguma coisa por essas pessoas. Quem ama, faz algo por alguém. A fé é importantíssima para você ser um cristão, para você ser batizado, para você ser salvo. A fé é importante. Só que você não conhece um cristão sem fé e sem amor. Se você não tem tido amor por ninguém, você ainda não conheceu Jesus. Se você não tem fé, você não conheceu Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Está lá em Hebreus 11:6. Você precisa de fé, mas você precisa de amor. Como era gostoso aquele corinho que eu cantava lá desde criança.
Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O pessoal cantava melhor, mas a letra está na minha cabeça. Você quer ser conhecido como um cristão? Você quer que as pessoas enxerguem você como um cristão? Veja como está a sua fé. Você sai de casa sem orar, você vai fazer uma prova sem orar, você dorme sem pensar em Deus, você come sem agradecer a Deus, você vai para um médico sem apresentar-se a Deus, você entra no seu serviço como se não precisasse de Deus. A fé é importante. E o amor também. As pessoas podem contar com você. As pessoas podem contar com você quando estiverem precisando. Você vai estender a mão para quem está precisando, você vai tratar com carinho. Você tem alegria em tratar as pessoas, você tem alegria em estar na casa de Deus. Você socorre alguém que precisa, você nunca socorre ninguém. O amor, como seria seu papel num teatro do Bom Samaritano? Do Bom Samaritano, como é que seria você? A fé e o amor. Eu teria tantas outras coisas para falar, o tempo não permite. Mas você que é cristão, você precisa crescer naquilo que agrada a Deus. A santidade. A santidade é um valor para você? Você procura se manter santo nesse mundo tão pervertido? Nesse mundo onde a gente abre aqui um celular, aparece tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Deus tem o melhor para nós, amém não? Deus tem o melhor para nós. Mas Ele quer encontrar também o melhor em nós. Não é? Sede santos, porque eu também sou santo. A santidade cai bem aos cristãos. A pessoa que se preserva, a pessoa que é santa diante de Deus, essa pessoa alcança tantas bênçãos. Mas não são poucas não, são muitas. Muitas bênçãos. Desvie-se do mal. Fuja das más conversações. Fuja das propostas indecentes. Tem pessoas que dizem que são seus amigos, estão te levando para o buraco. Às vezes as piores propostas vêm dos melhores amigos. Sabe aquele amigo brother? Sabe aquele amigo que está andando com você? Aquele amigo que vai com você para vários lugares? Sabe que Jesus falaria para essa pessoa? Afasta de mim, Satanás. Tu não cogitas as coisas do reino. Quando Pedro, amigo de Jesus, propôs algo que não estava de acordo com a vontade e o propósito de Deus, Jesus não pensou duas vezes. Sai para lá, ô Beelzebu. Você não está sabendo para que eu fui chamado? Sai para lá. Você não sabe que eu tenho aliança com Deus? Vai oferecer essa porcaria para outra pessoa? Sai para lá. Eu pensei que você fosse meu amigo. Como você vem me oferecer um negócio desse? Como você faz uma proposta dessa? Nós, como cristãos, nós temos que ter essa autoridade para dizer, sai, em nome de Jesus. Não me venha com esse tipo de proposta, não. O que é isso? O que é isso? Como assim? Que coisa é essa que você me propõe, rapaz? Nós precisamos estar prontos para determinadas respostas. Entenderam ou não? É assim mesmo. E isso independente de qualquer idade. Porque, não é, Christian? O Christian vai dar um testemunho domingo. Você vai ver. Ele vai, não sei por onde vai ser a linha dele, mas em determinado momento, ele foi para o mundo das drogas. E foi pesado. Não é? E é um testemunho vivo. Eu me alegro de ter o Christian aqui na igreja. Porque quantos foram e nunca mais voltaram? Não é apenas ele. Outros irmãos aqui valorosos que nós temos aqui tido reunião aqui nas sextas-feiras. São pessoas, não é, que são verdadeiros, meus irmãos, são verdadeiros presentes para nós. Nós que oramos e declaramos que Jesus faz milagres, quando você vê uma pessoa, não é só ele, mas ele está disposto a testemunhar.
quando ele está aqui resgatado, restaurado, vai participar do batismo desse, eu quero estar logo ali na frente. Eu quero dar glórias a Deus por isso, amém não? A Raquelzinha é jovem, tem 13 anos. Né? A Cida já tem um pouco mais de idade. Mas esse aqui foi lá. É a misericórdia pura do Senhor sobre a vida dele. E ele é uma mente boa, cabeça boa. Eu gosto de conversar com ele. Então é bênção demais nós termos esse tipo de coisa. Porque Deus é misericordioso e Deus muda mesmo a nossa vida, a nossa sorte. Amém não? Mas quando você já conhece Jesus, quando você está caminhando com Deus, quando você te encontra pela frente alguém com algumas propostas, sai para lá. E eu hoje trabalho com autoridades. Eu, o pastor Joel, nós trabalhamos, não porque a gente pediu isso para Deus, não. Deus foi nos conduzindo e hoje a gente trabalha com autoridades. E muitas vezes ele fala, Josué, o que você acha? Josué, o que você acha disso aí? Eu falei, olha, eu trabalho com um deputado que ele se batizou agora, depois de que ele tomou posse. Depois que ele tomou posse, ele mandou aqui a foto, depois de pouco tempo dele tomar posse, ele se batizou e pouco tempo depois ele levou a mãe ao batismo. Ele é novo na fé. Ele é novo na fé. Mas ele tem um temor a Deus que eu admiro. Todos os dias lá, todos os dias, pastora, ele chega lá assim, Josué, irmão Josué, vem cá. Fecha a porta, prefeitos, vereadores lá, para ele atender. Ele fala, vem cá, abre a Bíblia, vamos ler. E eu vou lá, leio a Bíblia com ele, falo com ele, oro pela vida dele. Glórias a Deus. Você entende, não? Está demonstrando fé. Hoje pegou lá uma mulher lá com um filho todo problemático lá, tá não sei o quê. E ele queria fazer o possível e o impossível para ajudar a mulher. E a mulher não se ajudava. Então, amor e fé, você vê na vida da pessoa. E santidade. O cristão, nem falei o nome dele, certo não? Não estou fazendo campanha. Estou falando para você que é bom quando você tem autoridades, você tem... É o seu chefe, às vezes não precisa ser autoridade, é o seu chefe, é um vizinho, é uma pessoa que vai pedir a você uma opinião, um aconselhamento. Então você, firmado na palavra de Deus, vai ministrar sobre a vida dele. Amém, não? Aqui, este jovem rico pergunta para Deus, para Cristo, fala assim, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, ó, tu sabes os mandamentos, não é? E os mandamentos estão ali, que a multimídia ajuda ali, que eu estou sem o óculos aqui. Sabes os mandamentos, não adulterarás, aquilo que eu falei, não adulteras, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Próximo. Jesus fala para ele, então, os mandamentos, né? E ele fala assim, ó, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Então ele era um bom jovem, ele era um jovem ordeiro. E ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Por que Jesus respondeu isso para ele? Jesus poderia falar assim, olha, então, vem cá, já que você tem esse dinheiro aqui, vamos andar juntos aqui. Você vai alimentar os meus discípulos, você vai alimentar os meus apóstolos aqui, você vai andar junto, a gente vai dormir agora em bons hotéis, glórias a Deus, arruma aí, compra uns camelos aí, uns cavalos de primeira para a gente andar em cima do cavalo, que está difícil aqui andar por esse deserto aqui. Mas Jesus falou assim, vende tudo, dá aos pobres, não é para mim não, dá aos pobres e segue-me. Então quando você fala isso na ministração dízimos e ofertas, a pessoa fala assim, já está falando de dinheiro. Não, é que Jesus identificou nele um coração que não estava completamente entregue a Jesus. Era um coração que ainda estava no dinheiro, que estava na riqueza. Ele queria ser o mais rico aqui nessa terra e queria ter a vida eterna também. E Jesus falou para ele assim, não, desse jeito não é possível. É igual outro dia, eu ministrei para uma pessoa lá no meu serviço. Ela falou assim, mas eu tenho que largar a cerveja? Tem. Se você não tivesse perguntado, não tem problema, sinal de que a cerveja não era algo tão importante para você. Se você bebesse de vez em quando fosse comer uma feijoada, quando fosse num churrasco, não é churrasco todo dia também, né? Não é feijoada todo dia. Não tem problema. Seu coração não está na bebida,
você não bebe todo dia, você não tem problema de dependência. Não é esse o problema seu. Mas quando a pessoa fala assim, mas eu tenho que largar a cerveja, você quer então a cerveja dela está acima de Deus. Se tiver que largar a cerveja, então eu não... Eu tenho que parar de usar mini saia, então para você é importante. Eu tenho que cortar o cabelo, então o cabelo para você é importante. Eu vou poder me tatuar? Então a tatuagem para você é importante demais. Se ela está se colocando entre você e Deus, eu não vou poder namorar não, é? Eu vou ter que largar essa vida aqui de promiscuidade? Não vou poder meter a mão não, né? Então, Jesus identificou naquele jovem que ele tinha um valor muito grande para o dinheiro. Ele falou assim, larga tudo, vende tudo aí, meu filho, e segue-me. Que maravilha, não é? Se ele tivesse deixado tudo, seguido Jesus. Mas vocês vejam como o problema realmente não era dinheiro. Porque já no capítulo seguinte, nessa mesma página, para quem está com a Bíblia aberta, nessa mesma página, eu acho maravilhoso isso. Porque Jesus acaba de falar do jovem rico, que ele fala para vender tudo. E aí, logo no capítulo seguinte, aparece quem? Zaqueu. Logo no capítulo seguinte, aparece quem? Zaqueu, que também era rico, que também era pecador, que era uma pessoa importante, e ele sobe lá e fala assim, Senhor... Ele sobe lá na árvore e Jesus fala que Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na sua casa. Zaqueu era rico, homem de posição, estava em cima da árvore para ver Jesus. Olha o sacrifício que ele estava disposto. Ele subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus viu aquilo ali, um valor nele. Falou, esse rapaz quer me ver mesmo. E ele desceu depressa. Jesus fala, desce depressa, Zaqueu. Está em Lucas 19. E aí ele desce depressa e fala assim, Zaqueu, hoje convém pousar na tua casa. Então, Jesus quer entrar na casa, Jesus quer entrar na minha e na sua vida. Mas você está disposto? Ou você tem alguns valores, alguma coisa muito importante que está impedindo Jesus de chegar até você e você de chegar até Jesus? Se tiver, você tem que identificar e falar assim, eu não quero mais isso. Alguma coisa está te impedindo de chegar até Jesus, esta coisa pode até não ser tão ruim, mas agora ela já é muito ruim. O que estiver te impedindo de você chegar até Jesus, então essa coisa pode ser dinheiro, pode ser joia, pode ser tesouro, pode ser coisa até que não é tão ruim, mas afaste ela de você. E aí então Zaqueu, quando recebe Jesus na casa dele, ele fala assim, Senhor, metade dos meus bens eu quero dar aos pobres. E naquele que eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus fala assim, ó, a metade, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Você vê que Jesus não pediu, lá para o rico, lá Jesus falou para vender tudo, dá tudo para os pobres. Aqui Zaqueu não falou tudo, Zaqueu falou metade. Para o jovem rico, Jesus falou assim, dá tudo, velho, dá tudo para os pobres. E aqui o próprio Zaqueu parte dele, ele fala assim, metade do que eu tenho eu dou para os pobres. E se alguém eu tenho defraudado, roubado, prejudicado, como cobrador de impostos, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus fala para ele o quê? Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Então quando você toma uma decisão firme, de abandonar aquilo que desagrada a Deus, de mudar a sua vida, de você ter uma verdadeira conversão, isso é conversão. Quando você tem uma verdadeira conversão, aí Jesus fala assim, opa, calma, ainda tem algumas coisas para acertar na sua vida, mas não tem problema, isso aí a gente vai acertando. Mas hoje houve salvação nesta casa. Então, há motivo de alegria, de festa. Você não vai ser perfeito, não busque perfeição nem em você, nem nas outras pessoas. São falhas como você. Mas as pessoas, você tem encontrado nas pessoas uma vontade de acertar? Você tem encontrado nas pessoas, essas pessoas são tementes a Deus? Essas pessoas são verdadeiras? Essas pessoas são amorosas? Ande com essas pessoas.
ore por essas pessoas, ande com essas pessoas. São pessoas boas para caminhar. Perfeito você não vai encontrar. Ninguém. Tenha misericórdia das pessoas, assim como Deus teve de você também. É ou não é? Importante isso. Muito importante. Então, no sábado, nós teremos o batismo dessas 3 e de mais algumas pessoas. E eles vão testemunhar de que verdadeiramente entenderam quem é Deus, entenderam que também quem são eles, que são falhos e pecadores, que precisam da misericórdia, do perdão de Deus, mas eles testemunham, é um motivo de muita festa, de muita alegria, de que estarão ali testemunhando para nós, homens, e também no mundo espiritual. Então, irmãos, primeiro, batismo é sinônimo de alegria, amém não? Vá lá alegre, porque nasceu, né? Já nasceram, estão salvos, o nome está escrito no livro da vida, estão ali testemunhando para nós e para Deus que eles estão dispostos a uma nova vida. O batismo é uma ordenança do Senhor, é um mandamento bíblico, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Então faça isso de forma leve, suave, não é? Tranquila, não é? É um motivo de alegria, porque o maior sacrifício Jesus já fez, amém não? Hoje você vai lá simplesmente descer as águas e subir as águas. Um dia de alegria, um dia de festa. Antigamente lá, o sinônimo do batismo hoje está para o cristão, assim como a circuncisão está para os judeus antigamente. Os judeus antigamente, eles não tinham batismo, eles tinham a circuncisão, né, os homens lá. Então, para serem inseridos na comunidade judaica, precisava da circuncisão. Pegava lá o membro do masculino, tal, cortava aquela, né, e então estava circuncidado. Então aquela circuncisão, ele fazia parte do judaísmo, da comunidade judaica. Hoje, o batismo, para nós, é esse símbolo de lá de trás da circuncisão. Hoje, então, quando você é batizado, você faz parte da comunidade cristã. Você, então, é membro desta comunidade cristã. Você vai participar da ceia, não é? Vai estar pronto para participar de outros ministérios. A sua vida cristã vai desenvolver com mais alegria, né? Então você vai ter compromisso com a sua vida cristã. Você vai estar selado ali, não como salvo, mas você vai estar selado como membro, como alguém inserido na comunidade cristã. Você entende isso, não? Alegre-se, viu? Aparecida, né? Mamãe da Cat, olha que bênção, que alegria, não é? Conhecendo Jesus, né? Meu papai, quando andava com o papai assim, quando ele encontrava alguém de cabelo branco assim, andando na rua, tal, meu pai falava, não sei se você ouviu ele falar algumas vezes, ele falou assim: que idade boa para aceitar o evangelho. Meu papai falava isso, que idade boa para aceitar o evangelho. Não que a senhora esteja nessa idade, caju, né? Mas papai, que já era idoso também, ele tinha essa plena consciência. Papai, se tinha uma coisa que papai não tinha medo, era da morte. Ele falava assim, em breve eu estou indo, eu brincava assim. E a mãe falava, para com isso, Bertino, para com isso. Tal. Papai não tinha medo da morte. Papai sabia que em breve ele estaria com o pai. Entende, não? Então, essa é uma tranquilidade que o cristão tem. É essa paz que excede o entendimento. Não é? A situação está difícil, mas Jesus é paz. A situação está complicada, mas Jesus te dá essa paz. Por quê? Porque a sua vida não é mais aqui na terra, não é? Então a sua vida é com Jesus. Esse tempo aqui que você vai ter é curto, não é? E você vai ter a vida eterna com Jesus. A igreja compreende isso? Amém, não? Então espero que vocês, quem se batizou, glórias a Deus por isso, que possam ter compreensão melhor da importância do batismo.
tudo aquilo que nós, pastores, prestem bem atenção, tudo aquilo que nós, pastores, pedimos para que a igreja faça, é porque encontramos exemplo em Jesus, amém não? Aqui, e muitas vezes nós não temos condição de pedir tudo que Jesus fez, não é? Mas alguma coisa nós vamos encontrar referência em Jesus. Então quando o pastor fala a igreja precisa orar, é porque Jesus orou, não é? Então quando fala assim, a igreja precisa orar, é porque Jesus orou. A igreja precisa ler as escrituras, porque Jesus estudava as escrituras, não é? Quando eu falo assim que a igreja precisa jejuar, é porque Jesus jejuou, não é? Quando a igreja precisa se santificar, é porque Jesus também era santo, ele se afastava do mal, não é? Então, quando Jesus atendia os mais pobres, os mais carentes, as crianças, é porque Jesus também atendeu isso, né? A viúva, né? Porque como que pode um cristão, por exemplo, não gostar de criança? Eu não gosto de criança, não, tem que gostar, ué. Então eu amo as crianças, quero receber abraço, quero abraçar, quero distribuir meu amor também para as crianças. Os meus vão ficando mais velhos, já não querem mais saber da gente, abraçar e tal, mas as criancinhas, o Miguelzinho, o Enzo ali e tal, eles, beijo mesmo, abraço mesmo, tal, Gabrielzinho, né, Gabriel? Então, é uma alegria para nós. Então, Jesus falou, vinde a minhas criancinhas, olha o exemplo dele, não é? Então, nós precisamos fazer isso, né? Então, por que nós vamos falar para batizar? Porque Jesus se batizou, não é? Então, nós temos Jesus como nosso maior exemplo. Os irmãos entendem isso, não? E os pastores aqui têm essa responsabilidade, não vai ficar pedindo para você coisa que Jesus não ensinou, coisa que Jesus não tinha como valor, não é? Então, Jesus era um homem que falava a verdade, Jesus era uma pessoa que falava a verdade para as autoridades, para as demais pessoas, então nós também falamos quando é necessário, amém? Não? Esse é um preço que tem que se pagar, não é? Então temos que expulsar os demônios e viver na presença de Deus. Quero que você possa ficar em pé, vou passar um microfone para minha esposa, que ela tem os recados finais aqui para ministrar a igreja. Você está feliz? Eu estou feliz, amém? Não? Minha filhota vai se batizar no sábado, os nossos irmãos vão se batizar no sábado, não é? Diáconos. Como é que você se chama? Oi? Hã? Hudson. Senta ali, Hudson. Hudson, eu quero falar com você depois, tá bom? Na hora que terminar o culto aqui. Tá bem? Ele precisa saber quem é Jesus. Você só aceita quem você sabe quem é, não é? Precisa saber quem é Deus, né? Então, às vezes o Jesus que pregaram a ele não é o Jesus que ele verdadeiramente nós queremos mostrar para ele. O Deus que ele precisa compreender. O que eu falei aqui? Precisa compreender quem é Deus, não é? E se ele entender exatamente quem é esse Deus, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem sou eu para impedir? Amém? Não? Jesus Cristo veio para todos, amém? Se no coração ele crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, é salvo. Ser salvo é fácil. Como eu já disse e tenho repetido algumas vezes, ser salvo é relativamente fácil. Agora, você quer ter uma vida abençoada, você precisa estar disposto a ter uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida entregue a Jesus. Amém? Não? Se batizar é fácil também. Mas eu quero ver, dia após dia, testemunhar de que você foi batizado pelo Espírito de Deus também. Amém?